Ana correu pelo aeroporto, seu coração pulsando acelerado em um ritmo frenético que parecia ecoar em cada passo apressado. O grande saguão estava repleto de pessoas, cada uma ocupada com suas próprias jornadas. Mas para ela, tudo se resumia a uma única preocupação: o tempo. Com a mente cheia de dúvidas e insegurança sobre o futuro, ela mal conseguia prestar atenção ao que a cercava. E se eu perder o voo? E se a entrevista não der certo? E se eu não for boa o suficiente? Essas perguntas a atormentavam como sombras persistentes. Ela havia sonhado com essa oportunidade por meses. Uma entrevista de emprego em uma empresa renomada. Algo que poderia mudar sua vida. Mas, ao olhar para o relógio em seu pulso, um frio na barriga a envolveu. A ponte de embarque parecia distante, e a multidão à sua frente parecia se mover em câmera lenta. Eu preciso correr mais rápido, pensou, sentindo que cada segundo contava. Quando finalmente chegou ao portão, um anúncio estrondoso ecoou pelo sistema de som, e seu coração afundou. Último chamado para o voo 128, destino São Paulo. A adrenalina disparou, e ela fez o possível para atravessar a multidão. No entanto, ao passar pela área de embarque, um movimento em um canto de sua visão chamou sua atenção. Uma senhora idosa, com cabelos brancos como a neve, e um olhar que refletia uma vida inteira de histórias, lutava para erguer suas malas pesadas. O contraste entre a agitação do aeroporto e a fragilidade da mulher a atingiu como um soco no estômago. Ninguém está ajudando-a, pensou Ana, sentindo uma pontada de empatia. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade a consumia. Eu não posso parar. Eu preciso ir. Hesitou por um momento, o peso da responsabilidade pressionando-a para frente. Mas algo dentro dela a fez parar. Ana respirou fundo e se aproximou da senhora, com um sorriso tímido. Posso ajudar, senhora? Perguntou, tentando soar confiante apesar de sua própria ansiedade. Dona Luzia, como ela se apresentou, olhou para Ana com gratidão e um brilho nos olhos. Oh, muito obrigada, querida. Essas malas são mais pesadas do que parecem. Estou indo visitar meu filho, e não o vejo há anos, disse ela, enquanto Ana se abaixava para pegar uma das malas. Enquanto caminhavam juntas, o peso da mala nas mãos de Ana parecia insignificante comparado ao peso emocional que Dona Luzia carregava. Você está animada para ver seu filho? Perguntou Ana, tentando puxar conversa. A senhora sorriu, mas seus olhos mostraram uma mistura de alegria e tristeza. Sim, mas também estou nervosa. A vida tem seus altos e baixos, e às vezes é difícil reconectar-se com aqueles que amamos. Ana sentiu uma conexão instantânea. As palavras de Dona Luzia ecoaram em sua mente, refletindo suas próprias lutas e inseguranças. Eu sei como é, respondeu Ana, enquanto ajudava a senhora a navegar pelo corredor do aeroporto. Estou passando por um momento difícil também. Tenho uma entrevista de emprego que pode mudar tudo, mas estou tão nervosa que mal consigo pensar. Dona Luzia parou por um instante, olhando nos olhos de Ana, como se estivesse avaliando a jovem diante dela. Querida, a vida é cheia de desafios. Mas lembre-se, muitas vezes, são os pequenos gestos que fazem a maior diferença. Às vezes, você precisa se permitir ser vulnerável para encontrar a força dentro de si mesma. As palavras da senhora a tocaram profundamente, e Ana se sentiu um pouco mais leve. Obrigada, Dona Luzia. Isso significa muito para mim. O caminho para o portão parecia mais curto agora, e a presença da senhora ajudava a esquecer, por um breve momento, suas preocupações. Elas chegaram ao portão de embarque, e Ana sentiu um impulso de se despedir, mas algo a deteve. A conexão instantânea que haviam formado era palpável, e ela não queria que esse encontro terminasse ali. Eu espero que você tenha uma boa viagem, disse Ana,
com um sorriso encorajador. Dona Luzia, com um brilho nos olhos, segurou a mão de Ana por um breve momento e respondeu: E você, querida? Lembre-se de que sempre há um propósito em cada encontro. Às vezes, as pessoas que conhecemos têm algo a nos ensinar. Ana sorriu, embora estivesse confusa. O que poderia aquela senhora idosa saber sobre sua vida? No entanto, a frase ecoou em sua mente enquanto o anúncio do embarque soava novamente. O tempo estava acabando. Eu realmente preciso ir, disse, sentindo um misto de dor e gratidão. Obrigada por tudo, Dona Luzia. Você realmente me ajudou mais do que imagina. Dona Luzia balançou a cabeça, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. A vida é feita de momentos, minha querida. Aproveite cada um deles. Com um último olhar e um aceno de mão, Ana virou-se e correu em direção ao portão de embarque, a mente ainda trabalhando para processar a conversa que acabará de ter. Enquanto caminhava, as palavras da senhora reverberavam em sua mente, transformando seu estado de espírito. O nervosismo sobre a entrevista parecia um pouco menos opressor agora, como se a presença de Dona Luzia tivesse lhe dado um pequeno empurrão de coragem. Quem sabe? Pensou Ana. Talvez eu consiga lidar com isso depois de tudo. Ela se despediu da senhora com um aceno e correu para o portão, seu coração ainda acelerado, mas agora não apenas pela pressa. Havia uma nova luz em seu olhar, uma pequena faísca de esperança. Ana sabia que a vida estava cheia de incertezas, mas naquele momento, ela sentia que, de alguma forma, havia dado um passo importante, não apenas em direção a seu futuro, mas também em direção a um entendimento mais profundo de si mesma e das conexões que podia formar com os outros. Ana e Dona Luzia continuaram a caminhar em direção ao portão de embarque, o som do movimento do aeroporto ao redor delas quase se tornando um pano de fundo distante. Dona Luzia, com um sorriso afetuoso, começou a compartilhar histórias de sua juventude, sua voz suave e cheia de vida contrastando com a fragilidade de seu corpo. Quando eu era jovem, Ana, eu costumava correr mais do que andar. Tinha uma energia que, às vezes, me fazia pensar que podia conquistar o mundo, disse Dona Luzia, seus olhos brilhando com a lembrança. Mas a vida nos ensina a valorizar os pequenos momentos, os sorrisos trocados com estranhos, as mãos que seguram as nossas quando mais precisamos. Ana a ouviu atentamente, enquanto uma onda de nostalgia a invadia. A história da senhora lembrava de seus próprios desafios, de como, muitas vezes, se sentia sozinha em meio a tantas responsabilidades. Eu gostaria de ter essa energia, Dona Luzia. Às vezes, me sinto tão perdida, como se estivesse sempre correndo atrás de algo que não sei se vou encontrar. Dona Luzia parou por um momento, olhando nos olhos de Ana com uma intensidade que parecia penetrar na alma dela. Querida, a vida não é sobre chegar ao destino, mas sobre a jornada que percorremos. Cada passo, cada gesto, cada encontro, tudo tem um significado. Às vezes, é preciso desacelerar um pouco e prestar atenção ao que está ao nosso redor. Ana sorriu, tocada pelas palavras da senhora. Você tem razão. Eu fico tão envolvida com o que vem a seguir, que esqueço de aproveitar o que está aqui agora. Como a sua história, por exemplo. Eu adoraria ouvir mais sobre o que você viveu. Dona Luzia sorriu, e suas mãos se moveram rapidamente para gesticular enquanto falava. Você quer saber sobre o tempo em que viajei para a Europa? Foi uma aventura e tanto. Eu tinha apenas 20 anos, e a coragem de explorar o desconhecido me levou a lugares que nunca imaginei conhecer. Conheci pessoas incríveis. Experimentei comidas que faziam meu paladar dançar e aprendi que há uma beleza imensa nas diferenças. Enquanto as duas caminhavam, Ana se sentia cada vez mais conectada àquela mulher que, à primeira vista, poderia parecer apenas uma estranha,
mas que agora se tornava uma confidente. O que mais você aprendeu, Dona Luzia? Perguntou Ana, curiosa. Aprendi que a vida é um mosaico de experiências. Algumas são brilhantes e alegres, enquanto outras podem ser sombrias e desafiadoras. Mas, no final, cada peça conta uma história. E o que fazemos com essas histórias é o que realmente importa, respondeu Dona Luzia, com um sorriso gentil. Ana refletiu sobre isso. Às vezes, sinto que minhas histórias são mais pesadas do que eu gostaria. A pressão para dar certo, para agradar a todos. É difícil não sentir que estou carregando um fardo, sabe? Dona Luzia acenou com a cabeça, compreendendo a luta da jovem. Eu entendo, querida. A pressão pode ser esmagadora. Mas lembre-se, você não precisa carregar tudo sozinha. Às vezes, é preciso permitir que outros nos ajudem. Um simples gesto de bondade pode aliviar o peso que carregamos. As palavras da senhora ressoaram na mente de Ana. Ela percebeu que, em sua jornada, muitas vezes se fechou em sua própria bolha, esquecendo que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. Vou tentar me lembrar disso, Dona Luzia. Às vezes, é difícil abrir mão do controle. E é totalmente normal sentir-se assim. A vida é feita de altos e baixos, e cada um de nós tem sua própria maneira de lidar com isso. O importante é encontrar um propósito. Você já pensou sobre o que te motiva, o que faz seu coração bater mais forte? Questionou Dona Luzia, olhando profundamente nos olhos de Ana. Ana sentiu um frio na barriga. O que a motivava? As palavras da senhora a fizeram perceber que talvez nunca tivesse realmente refletido sobre isso. Acho que estou tão focada em sobreviver que não parei para pensar no que realmente quero. Estou muito preocupada com o futuro e com a pressão de conseguir um emprego. Dona Luzia sorriu novamente, um sorriso que parecia transmitir uma compreensão profunda. O futuro pode esperar um pouco, minha querida. Às vezes, precisamos dar um passo atrás para ver o quadro completo. O que te faz feliz? O que faz você sentir que está viva? Ana hesitou, buscando as palavras. Eu gosto de desenhar e pintar. Sempre foi uma maneira de expressar o que sinto, mas não tenho tempo para isso. Com a faculdade e a busca por emprego, tudo parece tão urgente. Então, talvez você deva se permitir mais momento de criação. A arte pode ser uma forma poderosa de autoconhecimento. E quem sabe, talvez você encontre um novo caminho ao expressar suas emoções, sugeriu Dona Luzia, com um brilho nos olhos. A conversa fluiu naturalmente, e Ana começou a se sentir mais leve. A senhora tinha uma maneira de olhar para o mundo que era inspiradora, e Ana se viu desejando ter a mesma sabedoria. Você me faz ver as coisas de uma forma diferente. Eu realmente agradeço por isso, disse Ana, sentindo-se grata. Finalmente, elas chegaram ao portão de embarque. A multidão ao redor parecia ainda mais frenética, mas Ana estava absorta em seus pensamentos. Dona Luzia, percebendo a mudança na expressão da jovem, quebrou o silêncio. Você acredita que as pessoas que encontramos têm um propósito em nossas vidas? A pergunta pegou Ana de surpresa. Ela sorriu, mas ainda estava confusa. Eu não sei. Nunca pensei muito sobre isso. Por que você pergunta? Porque, por vezes, um encontro casual pode mudar tudo. Às vezes, as pessoas entram em nossas vidas para nos ensinar algo, ou para nos lembrar de quem somos. E você, querida, parece estar em um momento de transformação, explicou Dona Luzia, com uma sabedoria que parecia transcender o tempo. Ana sentiu um frio na barriga. Ela não sabia o que responder, mas a pergunta ecoava em sua mente. O que realmente significava aquele encontro? O que ela estava prestes a descobrir sobre si mesma? No entanto, antes que pudesse formular uma resposta, o sistema de som do aeroporto anunciou: Atenção!
Passageiro Ana Pereira, por favor, dirija-se ao portão de embarque número 12. Seu voo está pronto para embarque. Ana olhou para Dona Luzia e, num movimento instintivo, abraçou a senhora. Eu vou sentir saudades. Obrigada por tudo, Dona Luzia. Você realmente me ajudou a ver as coisas de uma forma diferente. Dona Luzia a abraçou de volta, com um calor que parecia acolher todas as inseguranças de Ana. Desejo você toda a sorte do mundo, minha querida. Lembre-se, o que você faz com o seu futuro depende de você. E não se esqueça de viver, não apenas sobreviver. Ana se afastou, sentindo uma conexão profunda com aquela mulher que havia acabado de conhecer. Ela acenou enquanto se dirigia ao portão, ainda refletindo sobre as palavras de Dona Luzia. O que aquele encontro significava? Como sua vida mudaria a partir dali? Enquanto caminhava, Ana percebeu que, talvez, aquele não fosse apenas um encontro casual. Era o início de uma nova jornada, e ela estava finalmente começando a se permitir a chance de descobrir o que realmente a fazia feliz. Ana se acomodou em seu assento no avião, o zumbido dos motores quase, não conseguindo abafar os pensamentos que a atormentavam. As palavras de Dona Luzia ainda ecoavam em sua mente, como um mantra que repetia a importância dos encontros inesperados. Você acredita que as pessoas que encontramos têm um propósito em nossas vidas? A senhora perguntara, e Ana se perguntava sobre o significado daquela conexão momentânea. Afinal, como uma simples conversa poderia afetar tanto seu estado de espírito? Enquanto o avião taxiava pela pista, Ana olhou pela janela, observando o céu azul se expandindo diante dela. As nuvens flutuavam como algodão doce, e a visão a fazia sentir um misto de esperança e apreensão. Ela tinha se esforçado tanto para conseguir aquela entrevista, e agora, em vez de se preparar, estava presa em um turbilhão de emoções. O que aconteceria se tudo não desse certo? E se ela não fosse capaz de se destacar entre os candidatos? A ansiedade se instalava em seu peito, pesada como um fardo que ela não sabia se conseguiria carregar. Você está bem? Uma comissária de bordo se aproximou, quebrando o transe de Ana. Ah, sim. Desculpe. Só estava pensando, respondeu ela, forçando um sorriso. Se precisar de algo, é só chamar, disse a comissária, antes de seguir adiante, mas as palavras de conforto não conseguiram aliviar a pressão que Ana sentia. Ao longo do voo, ela tentou se concentrar em suas anotações, relendo as informações sobre a empresa e a posição para a qual estava se candidatando. Contudo, sua mente vagava frequentemente de volta à conversa com Dona Luzia. Ela se lembrou do brilho nos olhos da senhora ao falar sobre seu filho, um amor que transcendia a distância e o tempo. A conexão que Ana sentia com Dona Luzia não era apenas sobre um gesto de bondade. Era sobre a redescoberta do que realmente importava na vida. Talvez eu devesse parar de me preocupar tanto, murmurou Ana para si mesma, enquanto observava a aeromoça distribuir lanches. Talvez o que eu realmente precise é de uma nova perspectiva. Quando finalmente aterrissou, Ana sentiu um misto de alívio e desapontamento. O aeroporto estava lotado, e a pressa das pessoas ao seu redor parecia uma metáfora para a vida dela. Todos correndo, cada um com suas preocupações, sem tempo para olhar para o próximo. Ao passar pela área de desembarque, ela pegou seu celular e viu uma notificação. Um e-mail da empresa informando que a entrevista havia sido cancelada devido a um imprevisto. Não pode ser, Ana sussurrou, seu coração afundando. Por que isso sempre acontece comigo? O desânimo a invadiu como uma onda, levando consigo a esperança que ela tentará cultivar durante o voo. Frustrada, decidiu que não ficaria parada lamentando o que não podia controlar. Vou explorar a cidade, decidiu, com um ímpeto de determinação.
Ana pegou o mapa e começou a caminhar pelas ruas vibrantes, observando as pessoas que passavam. Havia um ar de possibilidade no ar, um sentimento de que, apesar dos desafios, o mundo ainda tinha muito a oferecer. Ao andar, ela se deparou com uma galeria de arte que chamou sua atenção. As vitrines exibiam obras coloridas, intrigantes, e ela se sentiu compelida a entrar. Assim que cruzou a porta, foi envolvida por um silêncio contemplativo. O ambiente era fresco e iluminado, com as paredes adornadas por pinturas que pareciam contar histórias. Ana se perdeu em uma delas, uma representação abstrata de um campo de flores silvestres que parecia vibrar com vida. Ela se aproximou da obra, admirando as pinceladas ousadas e as cores que dançavam na tela. É magnífica, não acha? Uma voz masculina a interrompeu. E Ana se virou para encontrar um homem alto, com um olhar intenso e um sorriso amigável. Ele parecia tão envolvido na arte quanto ela, e sua presença era ao mesmo tempo reconfortante e intrigante. Sim, é linda, respondeu Ana, ainda absorta na pintura. A forma como as cores se misturam. É como se a tela estivesse viva. O homem assentiu. Eu sempre fico impressionado com o que a arte pode evocar. Cada um vê algo diferente, não é mesmo? Exatamente. Ana concordou, começando a se sentir mais à vontade. Eu sou apenas uma apreciadora, mas às vezes sinto que essas obras têm uma mensagem a passar. Você não é apenas uma apreciadora. Você tem um olhar aguçado. Ele disse, com um brilho nos olhos. Sou Gabriel, por sinal. E você? Ana, respondeu ela, sorrindo. Prazer em conhecê-lo. Gabriel se apresentou como um artista renomado. Enquanto conversavam, Ana se viu cada vez mais intrigada por sua paixão pela arte. Ele compartilhava histórias sobre suas inspirações e desafios. E Ana, sentindo-se mais à vontade, começou a falar sobre seus próprios interesses e suas aspirações. Mas, antes que pudesse se aprofundar, uma sombra de dúvida cruzou seu rosto. Na verdade, eu não sei se sou boa o suficiente para seguir uma carreira artística, admitiu Ana, envergonhada. Sempre me preocupei mais com a estabilidade do que conseguir meus sonhos. Gabriel a observou com atenção, como se estivesse avaliando não apenas suas palavras, mas também a essência de quem ela era. Às vezes, a vida nos coloca em situações onde precisamos escolher entre o que é seguro e o que realmente nos faz felizes. A arte é uma forma de expressar quem somos. Você já se perguntou o que realmente deseja? Ana hesitou. O que ela realmente queria? A pergunta a pegou de surpresa, e por um momento, ela não soube o que responder. Acho que nunca pensei muito sobre isso, disse, olhando para o chão. Estou tão focada em conseguir um emprego que me esquecia de sonhar. Não se esqueça de sonhar, Ana, disse Gabriel, com um tom suave. Às vezes, as oportunidades aparecem quando menos esperamos. Você já pensou em se arriscar? Ana olhou para ele, um misto de esperança e receio em seu olhar. Ela não sabia que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado, mas a conversa com Gabriel estava prestes a abrir portas que ela nunca imaginara serem possíveis. Enquanto eles continuavam a conversar, Ana sentiu que a semente de um novo começo estava sendo plantada. E, mesmo sem perceber, a influência de Dona Luzia começava a se entrelaçar em sua história de uma maneira que ela ainda não compreendia. Ana estava diante de uma pintura que a havia hipnotizado. As cores vibrantes e a forma como a luz dançava sobre a tela faziam sentir uma conexão inexplicável. No entanto, ela não estava sozinha. Um homem, de meia idade, com um olhar penetrante e uma presença marcante, a observava com atenção. Ele se aproximou, e Ana, sentindo-se um pouco intimidada, desviou o olhar da obra de arte. Bonita, não é? Disse o homem, rompendo o silêncio.
Sua voz tinha um timbre suave, quase musical. Ele sorriu. E Ana pôde ver que era um sorriso genuíno. Sim, é maravilhosa, respondeu Ana, tentando se recompor. As cores são tão vivas. Sou Gabriel, por sinal. Ele estendeu a mão, e Ana a apertou, sentindo um calor que ia além do toque. E você é? Ana, prazer. Estou apenas explorando a cidade. Na verdade, eu não esperava me encontrar aqui. Às vezes, as melhores surpresas vêm quando menos esperamos, não é? Gabriel observou a expressão de Ana, como se tentasse ler seus pensamentos. Essa pintura me faz lembrar de momentos da minha infância. Um tempo em que eu ainda não sabia o que queria fazer da vida. E você? O que deseja? Ana hesitou. Não estava acostumada a abrir seu coração para estranhos, mas havia algo em Gabriel que a fazia sentir-se segura. Um impulso a levou a compartilhar um pouco de sua história. Bem, eu estou à procura de um emprego, algo que me ajude a me sentir mais realizada. Ela respirou fundo, como se estivesse se despindo de suas inseguranças. Mas, honestamente, estou me sentindo um pouco perdida. Gabriel a observou com um olhar compreensivo. Ele parecia absorver cada palavra, cada nuance de sua voz. Depois de um momento, ele disse: Você sabe, eu sou artista. Às vezes, me sinto perdido também. A vida é cheia de incertezas, mas é nas incertezas que encontramos as melhores oportunidades. Posso te ajudar? Ana levantou as sobrancelhas, surpresa com a oferta. Ajudar como? Bem, posso te mentorar. Se você tem paixão por arte ou qualquer outra forma de expressão criativa, posso te mostrar algumas coisas. Trabalhar com arte é muito mais do que apenas pintar ou esculpir. É sobre encontrar a sua voz. Ana sentiu um misto de entusiasmo e insegurança. A ideia de ser mentora de um artista renomado era intimidante. O medo de não estar à altura da oportunidade a envolveu como uma névoa pesada. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso. A sinceridade em sua voz era palpável. Eu não tenho experiência, e temos que ser realistas. Realistas? Gabriel interrompeu, um sorriso brincando em seus lábios. Às vezes, ser realista é o que nos impede de crescer. Você tem que acreditar em si mesma, Ana. A arte exige coragem, e você já demonstrou coragem ao ajudar aquela senhora no aeroporto. Isso é algo que muitos não fariam. Ana lembrou-se de Dona Luzia, da sabedoria que a senhora havia compartilhado, e como um simples gesto de bondade tinha mudado seu dia. Por um instante, as palavras de Gabriel a atravessaram, fazendo-a sentir um calor interior que vinha de um lugar profundo. Eu não sei se sou tão corajosa assim. Ela murmurou, a insegurança voltando a surgir. Às vezes, me sinto tão pequena. Olhe, Ana, disse Gabriel, inclinando-se levemente para a frente, seus olhos brilhando com intensidade. Todos nós temos momentos de dúvida, mas a chave é como lidamos com eles. E eu vejo algo em você. Uma centelha. Não deixe que isso se apague. Ana sentiu uma onda de gratidão por aquelas palavras. Era raro encontrar alguém que pudesse ver além das suas inseguranças. Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Que posso me tornar uma artista? Absolutamente. Gabriel sorriu novamente, e Ana não pôde deixar de notar a autenticidade em seu olhar. Você só precisa dar o primeiro passo. Vamos começar com algo simples. Que tal você me mostrar algo que você criou? Um desenho, uma pintura, qualquer coisa. Ana hesitou novamente. O medo a paralisava. A ideia de mostrar suas criações, mesmo as mais íntimas, era aterrorizante. Mas, no fundo, havia uma pequena chama de esperança que começou a ganhar força. Eu posso tentar, disse, a voz quase trêmula. Eu tenho alguns esboços em casa. Perfeito! Gabriel exclamou, fazendo um gesto
entusiástico. Vamos nos encontrar amanhã e você me mostra o que tem. Só não se esqueça de acreditar em si mesma. Ana sorriu timidamente, mas sentia que algo mudará dentro dela. O medo ainda estava presente, mas agora havia uma nova ideia. Uma possibilidade de transformação. Enquanto se despedia de Gabriel, Ana se lembrou de Dona Luzia e de como sua vida havia mudado desde aquele encontro no aeroporto. Ela estava prestes a se aventurar em algo novo, e a ideia de se conectar com a arte a enchia de esperança. E o que você faz, Ana? Gabriel perguntou, enquanto se afastavam um do outro. Bem, ainda estou procurando um emprego, respondeu ela, indo nervosamente. Mas quem sabe, talvez um dia eu possa ser uma artista. Gabriel sorriu, um brilho de compreensão em seus olhos. Acredite, você já é uma artista. Agora só precisa se permitir ser uma. Ana acenou, sentindo-se grata pela conversa. Com um novo senso de determinação, ela se virou e se afastou da galeria. Enquanto caminhava pelas ruas vibrantes da cidade, as palavras de Gabriel ecoavam em sua mente. Ela sentia uma mistura de ansiedade e excitação, como se estivesse prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Ana refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Ela não conseguia parar de pensar em como um simples encontro poderia ter um impacto tão profundo. E, de repente, as memórias de Dona Luzia ressurgiram em sua mente. Ana se lembrou do olhar esperançoso da senhora e de como havia ajudado, mesmo que por um breve momento. E se aquelas conexões fossem parte de algo maior? Uma rede de empatia e apoio que transcende o cotidiano. O pensamento fez seu coração acelerar. O que mais poderia descobrir sobre si mesma e sobre as pessoas ao seu redor? No dia seguinte, Ana acordou com uma nova energia. Ela decidiu que não deixaria que suas inseguranças a impedissem de seguir em frente. Com um sorriso no rosto, pegou seus esboços e se preparou para o encontro com Gabriel. Uma jornada emocionante estava prestes a começar. Com isso, um novo sentido de propósito. Naquela manhã, enquanto se dirigia à galeria, Ana não sabia que a vida tinha mais surpresas à sua espera. O que começara como um simples gesto de bondade no aeroporto agora se tornava uma saga de crescimento e descoberta. E, no fundo, ela sentia que estava prestes a se conectar com algo muito maior do que ela mesma. Ana e Gabriel se tornaram amigos rapidamente. As conversas sobre arte e a vida fluíam com naturalidade, e cada encontro era uma nova oportunidade de explorar sua criatividade. Gabriel, com seu olhar atento e suas ideias inovadoras, trouxe uma nova luz ao mundo de Ana, que, aos poucos, começou a deixar suas inseguranças de lado. Para ela, a arte era um universo desconhecido, mas cada pincelada de Gabriel a encorajava a sonhar. Ele a apresentava a novas oportunidades, como exposições e workshops, e Ana se sentia cada vez mais inspirada. Uma tarde, enquanto caminhavam pela cidade, Gabriel virou-se para Ana, com um semblante sério. Ana, preciso te contar algo importante, disse ele, sua voz tingida de preocupação. Claro. O que aconteceu? Ana perguntou, percebendo a mudança na atmosfera. Minha mãe, Dona Luzia, ela não está bem. O médico disse que precisa de cuidados constantes. Estou tentando cuidar dela, mas não consigo fazer tudo sozinho, revelou Gabriel, sua expressão carregada de peso. Ana sentiu um aperto no coração. A imagem de Dona Luzia, sorridente e cheia de histórias, atravessou sua mente. Eu posso ajudar, Gabriel. O que você precisar. Estou aqui para isso. Ele a olhou, surpreso e grato. Você não precisa fazer isso, Ana. É muito para alguém que está apenas começando a conhecer minha família. Eu quero fazer isso. Dona Luzia é especial,
e eu também me sinto conectada a ela de alguma forma. Vamos ver como posso ajudar, Ana disse com determinação. Nos dias que se seguiram, Ana começou a visitar Dona Luzia, que vivia em um pequeno apartamento repleto de lembranças e objetos que contavam a história de uma vida inteira. A senhora sempre a recebia com um sorriso caloroso, como se a presença de Ana iluminasse seu dia. Ah, minha querida Ana, que alegria te ver novamente! Dona Luzia exclamou, seus olhos brilhando. Sente-se, por favor. Estava organizando algumas fotos antigas e lembrei de você. Ana se sentou, observando as fotos que Dona Luzia mostrava. Eram imagens de sua juventude, de viagens e de momentos felizes com a família. Você viveu uma vida tão rica, Dona Luzia. Essas histórias são maravilhosas, Ana comentou, sentindo uma conexão ainda mais forte com a senhora. Cada foto tem um pedaço do meu coração. Mas, querida, o que mais importa são as lembranças que ainda podemos criar. Dona Luzia respondeu, sua voz cheia de sabedoria. E você, Ana? O que tem feito da sua vida? Ana hesitou por um momento, mas decidiu abrir seu coração. Estou tentando encontrar meu caminho na arte. Conheci o filho da senhora, Gabriel, e ele tem me ajudado muito. Mas ainda me sinto perdida, como se não tivesse certeza de onde pertenço. Dona Luzia a olhou atentamente, como se estivesse avaliando suas palavras. A vida às vezes nos coloca em caminhos tortuosos, mas a coragem de seguir em frente é o que nos define. Não tenha medo de se expressar, Ana. A arte é uma forma de compartilhar a sua verdade com o mundo. As palavras de Dona Luzia ressoaram profundamente em Ana. Ela começou a perceber que, assim como a senhora havia encontrado significado em suas memórias, ela também poderia encontrar um propósito em sua própria jornada. As visitas se tornaram mais frequentes. A cada encontro, Ana se sentia mais confiante e inspirada. Uma tarde, enquanto conversavam, Dona Luzia trouxe à tona um assunto que a intrigava. Ana, você acredita que as pessoas que encontramos têm um propósito em nossas vidas? Ana ficou pensativa. Acho que sim. Cada pessoa que cruzamos nosso caminho nos ensina algo, mesmo que seja uma lição pequena. Você e Gabriel têm sido muito importantes para mim. Então, talvez você deva olhar para si mesma da mesma forma. Você tem um propósito, mesmo que ainda não tenha se dado conta dele. Dona Luzia disse, seus olhos cheios de encorajamento. Ana sorriu, tocada pelas palavras da senhora. Obrigada, Dona Luzia. Você sempre sabe o que dizer para me fazer sentir melhor. É porque eu aprendi a valorizar os pequenos gestos, minha querida. Às vezes, a vida se resume a isso. O que é pequeno para uns, pode ser imenso para outros. Dona Luzia respondeu, enquanto acariciava uma de suas fotos antigas. As visitas a Dona Luzia tornaram-se um refúgio para Ana, um lugar onde ela podia deixar suas preocupações de lado e se concentrar apenas no presente. As conversas eram recheadas de risos e histórias, e Ana começou a perceber que, ao invés de estar apenas ajudando Dona Luzia, ela também estava sendo ajudada. A senhora, com sua sabedoria e experiências, oferecia a Ana uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a vida. Certa vez, enquanto assistiam ao pôr do sol pela janela da sala de Dona Luzia, Ana decidiu compartilhar uma novidade. Decidi me inscrever em um workshop de pintura. É uma oportunidade incrível, e eu realmente quero tentar. Os olhos de Dona Luzia brilharam. Isso é maravilhoso, Ana. A arte é uma forma de libertação. Você vai descobrir muito sobre si mesma nesse processo. Estou nervosa, mas ao mesmo tempo animada. Não sei se sou boa o suficiente,
Ana confessou, mordendo o lábio inferior. Se você não tentar, nunca vai saber. Lembre-se, minha querida, que a vida é feita de tentativas. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Dona Luzia disse, com um sorriso encorajador. Ana sentiu uma onda de gratidão por ter Dona Luzia em sua vida. A cada visita, a senhora não apenas compartilhava suas memórias, mas também oferecia uma visão do futuro que Ana nunca havia considerado. Ela estava começando a acreditar que poderia ser mais do que suas inseguranças a deixavam pensar. As semanas se passaram, e a conexão entre Ana e Dona Luzia se fortaleceu. As visitas eram agora um intercâmbio de amor, apoio e esperança. Em meio a momentos de alegria, também havia preocupação, especialmente sobre a saúde de Dona Luzia, que parecia se deteriorar lentamente. Ana decidiu que estava disposta a fazer tudo o que pudesse para ajudar Gabriel e sua mãe. Na verdade, a arte que ela tanto amava agora tinha um novo significado, e ela queria usar essa paixão para fazer a diferença na vida de Dona Luzia e de Gabriel. Eu vou fazer algo especial para você e Gabriel, Ana anunciou em uma de suas visitas. Dona Luzia a olhou curiosa. O que você está planejando, minha querida? Perguntou a senhora. Estou pensando em organizar uma pequena exposição com algumas das suas histórias, das obras que Gabriel tem feito. Quero que as pessoas vejam o quanto você é incrível e a importância que você tem na vida dele. E quem sabe isso possa ajudar de alguma forma. Ana explicou, cheia de entusiasmo. Dona Luzia sorriu, tocada pela ideia. Isso é lindo, Ana. Você tem um coração generoso. Mas lembre-se, o que realmente importa é o amor que compartilhamos, e não o que podemos mostrar ao mundo. Eu sei, Dona Luzia, mas eu quero que as pessoas vejam o quanto você é especial, o quanto sua vida e suas experiências podem inspirar os outros. Você é uma verdadeira artista da vida, Ana respondeu, determinada. Naquele momento, Ana sentiu que a jornada estava apenas começando. A arte, a amizade e a empatia se entrelaçavam em sua vida de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Dona Luzia, em sua simplicidade e sabedoria, havia se tornado uma mentora e uma amiga, e Ana estava determinada a retribuir tudo o que havia recebido. Ela saiu do apartamento daquela tarde com o coração cheio de esperança. A conexão que havia criado com Dona Luzia e Gabriel a motivava a buscar seus próprios sonhos. Ao mesmo tempo, a fazer a diferença na vida de quem a rodeava. As palavras da senhora ecoavam em sua mente, lembrando-a que cada gesto, por menor que fosse, tinha o poder de transformar vidas. E, naquele instante, Ana sabia que estava no caminho certo. Ana olhou pela janela do estúdio de Gabriel, observando a cidade vibrante lá fora. O céu estava tingido de laranja e rosa, e a luz do sol se filtrava através das nuvens, criando um espetáculo digno de uma tela. Mas, apesar da beleza do momento, seu coração estava pesado. Ela sabia que Dona Luzia estava piorando. A idosa havia passado mais tempo no hospital do que em casa, e a preocupação de Ana crescia a cada dia. Decidida a fazer algo significativo, Ana começou a planejar uma exposição de arte em homenagem a Dona Luzia. Não seria apenas uma maneira de celebrar a vida da senhora, mas também uma oportunidade de arrecadar fundos para o tratamento dela. Ana procurou Gabriel, que imediatamente se entusiasmou com a ideia. Vamos fazer isso. Podemos convidar outros artistas, e quem sabe até fazer uma arrecadação online, sugeriu Gabriel, os olhos brilhando com a possibilidade. Dona Luzia merece ser celebrada. Nos dias seguintes,
Ana e Gabriel trabalharam incansavelmente. Eles passaram horas na galeria, organizando as obras, fazendo convites e espalhando a notícia pela cidade. A comunidade começou a responder positivamente, e logo o evento estava tomando forma. Ana sentia que estava fazendo algo importante, não apenas para Dona Luzia, mas também para si mesma. A cada ligação, a cada e-mail enviado, ela sentia sua confiança crescer. No dia da exposição, a galeria estava cheia de pessoas. Artistas locais, amigos e estranhos se reuniram para apoiar a causa. Ana estava nervosa, mas a energia da sala a incentivava. Ela vestiu um vestido que havia comprado em uma liquidação, e seu cabelo estava preso em um coque despretensioso. Ela queria parecer confiante, mas por dentro, ainda lutava contra suas inseguranças. Você está maravilhosa, Ana. As pessoas estão encantadas com as obras, disse Gabriel, se aproximando com um copo de suco de laranja. Você fez um ótimo trabalho. Obrigada, Gabriel. Espero que Dona Luzia sinta todo esse amor, respondeu Ana, olhando para as pinturas que adornavam as paredes. Cada uma contava uma história, e ela se sentia privilegiada por estar tão próxima de algo tão especial. Finalmente, Dona Luzia chegou. Seu semblante estava um pouco pálido, mas seus olhos brilhavam com gratidão e emoção. Ela foi recebida por aplausos calorosos, e Ana correu para abraçá-la. Você está linda, Dona Luzia. É tão bom vê-la aqui, disse Ana, tentando conter as lágrimas. A senhora sorriu, seus olhos se iluminando ao observar as obras. Estou tão orgulhosa, minha querida. Você fez tudo isso acontecer. É um presente para mim, respondeu Dona Luzia, sua voz suave e cheia de emoção. Ana sentiu uma onda de alegria ao ouvir aquelas palavras. Aquela era uma das razões pelas quais ela havia se esforçado tanto. A alegria de Dona Luzia era a sua própria alegria. Enquanto a cerimônia de abertura começava, Ana se posicionou ao lado de Gabriel. Ele estava prestes a fazer um discurso em homenagem à mãe, e a sala ficou em silêncio. A emoção no ar era palpável. Hoje estamos aqui para celebrar não apenas a arte, mas o poder da empatia e da comunidade, começou Gabriel, sua voz firme. Dona Luzia é um exemplo de força e amor. Ela sempre me ensinou a valorizar os pequenos gestos e a beleza que existe em cada um de nós. Os aplausos vieram mais uma vez, e Ana sentiu seu coração acelerar. Era um momento especial, e ela estava tão contente por fazer parte dele. Mas, de repente, a atmosfera mudou. Um homem alto e bem vestido, que Ana reconheceu como um rival de Gabriel, entrou na galeria. Seu nome era Marcos, e ele era conhecido por sua arrogância e vontade de ofuscar os outros artistas. Ana sentiu um frio na barriga ao vê-lo. Que linda exposição, Gabriel! Ele começou, sua voz carregada de sarcasmo. É uma pena que as pessoas que realmente merecem serem celebradas não possam estar aqui. A arte não é suficiente para salvar a sua mãe. Não é mesmo? O murmúrio de desaprovação na sala cresceu, e Ana sentiu que precisava agir. Olhou para Gabriel, que estava paralisado, e então se virou para Marcos. Você não tem o direito de falar assim. Dona Luzia é uma mulher incrível, e essa exposição é uma celebração da vida dela e da comunidade que a ama, disse Ana, sua voz ganhando força. O que você está fazendo aqui é mesquinho e desrespeitoso. Marcos sorriu de forma desdenhosa. E quem é você para defender alguém? Apenas uma garota que se deixou levar por um sonho. A verdade é que a arte é competitiva, e você não está à altura. Ana sentiu a raiva crescer dentro dela,
mas também uma determinação renovada. Ela não poderia deixar que alguém como Marcos destruísse aquele momento especial. A arte é sobre conexão, e você parece não entender isso. Dona Luzia é mais do que uma artista. Ela representa a força de todos nós. E você não pode simplesmente desmerecer isso. O silêncio na galeria se transformou em aplausos, e Ana percebeu que as pessoas estavam ao seu lado. O olhar de Gabriel, que inicialmente estava perdido, agora era de admiração. Você está certa, Ana. A arte nos une, e Dona Luzia é o coração dessa comunidade. Ele disse, apoiando-se em suas palavras. Marcos, você pode tentar sabotar, mas a verdade sempre prevalece. Marcos ficou visivelmente irritado. Ao perceber que estava cercado, se virou e saiu da galeria, deixando um rastro de murmúrios e sussurros. Ana sentiu um misto de alívio e triunfo. Ela havia encontrado sua voz. Mais importante, tinha defendido Dona Luzia. A exposição prosseguiu, e Dona Luzia estava radiante. Ana não poderia estar mais feliz ao vê-la cercada por amigos e admiradores, recebendo carinho e apoio. Ela percebeu que, naquele momento, não estava apenas ajudando a senhora, estava se ajudando também, encontrando sua própria força e propósito. Enquanto a noite avançava, Dona Luzia pediu para falar. Ela se posicionou em frente ao público, seus olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Esta noite é um presente para mim, e eu não poderia estar mais feliz. Mas quero compartilhar algo que talvez poucos saibam. Começou a senhora, e a sala se calou novamente, todos atentos. Meu filho, Gabriel, é um artista renomado, mas também é um homem de coração generoso. Ele tem enfrentado desafios, e o que vocês não sabem é que ele tem uma grande responsabilidade em suas costas, e não é só a sua arte. Ana sentiu seu coração acelerar. O que Dona Luzia estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Ele tem se preocupado tanto comigo, e eu não quero que ele sinta que precisa carregar esse fardo sozinho. A arte deve ser uma fonte de alegria, e eu quero que ele siga seus sonhos com liberdade. Continuou Dona Luzia, olhando para Gabriel, que parecia surpreso e emocionado. Ana olhou para Gabriel e viu as lágrimas escorrerem por seu rosto. A sala estava em silêncio reflexivo, e a verdade estava se desenrolando diante deles. A sabotagem de Marcos não era apenas um ataque pessoal. Era um reflexo de como o sucesso poderia gerar rivalidade e competição, mas também de como a conexão e a empatia poderiam superar tudo isso. A revelação de Dona Luzia uniu ainda mais a sala. Todos estavam agora cientes do talento de Gabriel e da força de sua mãe. Ela havia se tornado um símbolo de resiliência, uma inspiração para todos que estavam ali. Ana, sentindo a força daquela comunidade, fez uma promessa a si mesma. Ela continuaria a promover a arte e a empatia, não apenas para Dona Luzia e Gabriel, mas para todos que cruzassem seu caminho. Ela havia encontrado seu propósito. No final da noite, Dona Luzia se aproximou de Ana, segurando suas mãos com carinho. Você é uma jovem incrível, Ana. Nunca se esqueça do poder que você tem de mudar vidas. Você me deu esperança. Você me ensinou sobre amor e coragem, Dona Luzia. Eu sou grata por ter cruzado seu caminho, respondeu Ana, sentindo o peso das palavras. A exposição foi um sucesso, e a comunidade se uniu em torno de Dona Luzia e Gabriel. Ana percebeu que a empatia e a coragem não eram apenas palavras. Eram ações que podiam transformar vidas. E, a partir daquele dia, ela estava pronta para seguir seus sonhos,
armada com a força que havia encontrado na conexão com os outros.